Olá, meus queridos alunos e alunas, hoje falaremos das condicionais. Você não precisa ter na sua cabeça, condicional. Pensa no se. O que vem depois do se, que é o if, é a estrutura que a gente vai ver. A gente vai dividir em algumas partes, mas não pensa nisso como uma matéria. Eu vou te mostrar a matéria, questão gramatical, processo, como que é dividido, mas pensa nisso como uma estrutura normal do dia a dia que você falaria de diversas maneiras. Vamos ver na prática? Condicionais, if. Então, tudo muda. Se. Quando que a gente vai usar? 4 estruturas para falar sobre possibilidades, hipóteses, sonhos e arrependimentos. O famoso if. O se mais poderoso do inglês. Verdades e fatos. Coisas sempre verdadeiras, leis, hábitos, ciências. Por exemplo, se você aquece a água, ferve. If you heat water, it boils. Boil é ferver, heat, aquecer. If you heat water, it boils. Se você aquece a água, ferve. É um fato. O nome disso em inglês é zero conditional. Você não precisa saber disso, ok? Só estou dividindo aqui a estrutura. Pensa as possibilidades de você falar frases com se. Mas não precisa saber o que é uma zero conditional, uma first, second e third. A não ser que você vai prestar algum exame, alguma prova de proficiência. Isso vai cair e talvez vão te perguntar isso. Agora aí, a primeira condicional. Vou botar meu rosto aqui pro meio. Ó, tá aqui. Situação real e possível. If I study, I will pass. Se eu passar, eu vou estudar. Ok? Então, a primeira condicional é o se mais algo no futuro. If I study, I will pass. Se eu passar, eu vou estudar. If I play, I will win. Se eu jogar, eu vou ganhar. Ok? É o se mais o futuro. Agora para esse lado aqui. Second conditional, a segunda. É uma hipótese imaginária. If I were rich, I'd travel. Se eu fosse rico, eu viajaria. É uma hipótese. Tem uma coisa interessante no inglês que a gente sabe que o I ele vem com was. I was, eu era, eu estava. Só que tem uma regrinha que quando a gente fala if I, a gente coloca were. Então, if I were, por mais que o were seja para we, they, you, não está errado, porque nessa regra, depois do if, na condicional, se eu fosse, vem com were. Tem uma música da Beyoncé que é If I Were a Boy, se eu fosse um garoto. Então, se eu fosse você, If I Were You. Então, uma regrinha. Lembra, o I vem com was, mas toda vez que você fala se eu fosse, vem com were. E a third conditional, a terceira, é o passado mais o futuro do pretérito. É o passado mais o would. Por exemplo, If I had studied, se eu tivesse estudado, passado, particípio, I would have passed, eu teria passado. Então é se eu tivesse feito isso, eu teria alguma coisa. Essa é a third condition. Botei meu arroz aqui pro cantinho. Você não precisa entender o que é first, o que é second, você precisa falar isso. Como eu disse, a não ser que você esteja estudando para algum concurso ou uma prova. Meu microfone estava um pouco distante, coloquei agora mais perto. Vai ficar melhor o som para você. Olha essa analogia. Condicionais são mundos paralelos. A zero, mundo real que sempre funciona assim. Gravidade, biologia, hábitos, verdades universais. É a mesma coisa que vimos ali no slide anterior, só que com uma analogia. If you drop something, it falls. Sempre, sem exceção. Se você derrubar algo, cai. If, ok. Ele é o se e algo no presente. A primeira, você acredita que isso pode acontecer de verdade. If it rains tomorrow, se chover amanhã, I'll take an umbrella. Vou pegar um guarda-chuva. É possível, pode ser verdade. Então a primeira é o se mais o futuro. A zero é o se e o presente, a primeira é o se e o futuro. A segunda é a hipótese, a imaginação, é o mundo dos sonhos. If I were a bird, I'd fly to Brazil. Se eu fosse um pássaro, eu voaria para o Brasil. Então essa é a segunda. Então essa é a segunda condicional. Se eu fosse alguma coisa. Eu voaria, eu faria, eu comeria, experimentaria. Provavelmente não vai acontecer, mas a gente imagina, você imagina assim mesmo. E a terceira é o mundo do arrependimento. Algo no passado que não aconteceu e você imagina que poderia ter sido diferente. If I had left earlier, se eu tivesse saído mais cedo, I wouldn't have missed the flight. Eu não teria perdido o voo. Então pensa assim, zero, mundo real é desse jeito, acabou. Igual quando eu falo inglês é assim, não fica pensando por quê e acabou. A primeira é o mundo real com plano no futuro, é o se mais o futuro. O segundo é o mundo da imaginação dos sonhos. Se eu fosse, eu faria isso. Se eu ganhasse, por exemplo, igual meu pai fala, se eu ganhasse na loteria, if I won the lottery, I would help many people. Todo mundo fala isso, né? Eu não acredito muito nessa teoria não, tá? Quer ajudar, ajuda agora, não espero o futuro não. Terceiro é o mundo do arrependimento. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse investido nisso, eu estaria rico. Se eu tivesse continuado, eu estaria melhor.
É tipo isso, só que em inglês. Aqui nas seguintes, são só exemplos, mas da mesma coisa que a gente já falou. Você pode clicar aqui na zero, na first. Tem alguns exemplos aqui para você aprofundar. Na second, é a mesma coisa, tá? Só que mais aprofundado. E na third. Agora a gente tem as 4 lado a lado, para você comparar. Zero, first, second, third. A estrutura e o exemplo de frase, ok? Em algum momento da sua vida você vai falar uma dessas condicionais. Não precisa saber, eu estou falando tal condicional. Não, mas é para você entender a estrutura, como é que funciona. E a microvitória dessa aula, você dominou as condicionais. Entenda a diferença entre as 4 condicionais. Zero, first, second, third. Marquei. Sei que após o if, o verbo fica no presente na primeira condicional. If I heat the water, it boils. Se eu aqueço a água, ferve. Usei if I were you. Se eu fosse você, I'd, eu faria alguma coisa. É uma frase real. Consigo falar uma frase na terceira condicional. Qual que é a terceira? Quero ver se você lembra. If it rains, é o if mais o futuro. Entendo quando usar would, will. Criei uma frase hipotética sobre a minha vida. Pratiquei as 4 condicionais em voz altas com exemplos próprios, que é o que mais importa aqui no Fluência Guiada, a sua vida. Fui! Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a minha equipe. Lembrando que tem todo esse material interativo para você baixar no material complementar.